Quando rezarmos, dizer: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-os, porque é seu amigo, vai levantar-se a menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quando for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida de São Joaquim de Santana, sejamos todos protegidos e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao longo dos tempos, vamos tendo algumas alterações na liturgia, muitas vezes nem sequer percebemos, como o Papa Francisco fez questão de transformar o dia de Santa Marta, que agora é o dia 29, semana passada lembramos do Evangelho da sua irmã Maria, e celebramos também Maria Madalena na terça-feira, por causa que ela foi mencionada no Evangelho de domingo. E agora, terça-feira, 29, uma semana depois, é o dia de Santa Marta. O Papa Francisco transformou o dia de Santa Marta em dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro. Colocou os 3 juntos, os irmãos, como a gente meditava na semana passada. O Concílio Vaticano II, já há muitos anos, quase 60 anos, já havia devolvido ao dia de Santana, a avó de Jesus, o dia também de São Joaquim. Então se celebra Santana e São Joaquim juntos. Então existem essas pequenas modificações na liturgia, muitas vezes não notamos, mas o Papa também aproveitou, o Papa Francisco aproveitou para transformar o dia de Santana e São Joaquim, domingo seguinte, no Dia Internacional dos Avós e das Avós. O Papa Francisco escreveu bastante sobre a importância de considerar o envelhecimento, o respeito aos mais velhos, coisas que estão desaparecendo na sociedade. Muitas vezes a gente acha que a igreja, a fé, só tem um papel nas coisas
fé, mas não a igreja, ela também registra e ensina-nos muito, tem muito a nos ensinar a respeito de certos elementos da vida social, da vida em família, que muitas vezes vão se perdendo e vão desaparecendo, especialmente em uma sociedade que abandona a fé. Então, vocês vão encontrar muito de respeito com as pessoas mais velhas, é um torno de idosos, é algo que tem crescido imensamente no Brasil. A exploração financeira por parte de parentes para com os idosos é uma violência muito grande, a violência financeira. Lá no Brasil, a aposentadoria permite que sejam tirados empréstimos que vão ser depois deduzidos das mensalidades da aposentadoria, com os filhos obrigam os pais a tirarem empréstimos, ficam depois sem aposentadoria ou com aposentadoria comprometida. Enfim, poderia passar aqui horas dando exemplo de violências contra os idosos. Então, lembrarmos que o respeito aos mais velhos, ele tem a sua raiz nas Escrituras. Para muitas pessoas, que às vezes estão chateadas quando eu falo, quem já passou de 30 anos já é considerado velho. Não sei que muitas pessoas estão, mas quem já tem mais de 30 na nossa sociedade, de cultura, nos anos da juventude, se você já passou do 30, você já passou da época. Então, isso seria muito importante para nós como cristãos, valorizarmos, ligarmos, presentearmos, mostrarmos atenção. Às vezes também nós imigrantes usamos a desculpa de estarmos distantes dos nossos queridos, dos nossos familiares lá no Brasil, para não ligarmos, não conversarmos, não presentearmos, não interessarmos pelas pessoas lá. É o fato de estarmos aqui distantes, que isso nos desobriga das nossas manifestações, pertenção ao carinho e respeito que todo mundo deve ter para com os avós. Então, hoje é o dia dos avós, para mim, especialmente, é muito importante, porque a minha cidade, evidentemente, na Anápolis, na Noia de Goiás, é a cidade de Santana, a avó de Jesus, e agora é de São Paulo. Mas eu lembro dos 3 franciscanos lá na igreja, eles já bem antes do concílio Vaticano II, junto com a imagem de Santana, eles tinham também a imagem de São João lá na igreja, para evitarmos essa super exaltação da paternidade também nos nossos dias, que deixa de lado muitas vezes a paternidade. Não, as duas coisas são importantes. A criança da gerada sozinha, pai e a mãe, os dois, mesmo que o fulano não registre, mesmo que o fulano não cuide, tem suas responsabilidades. Então, a gente entender que a vida da fé, ela tem seus reflexos na sociedade. E à medida que a sociedade abandona a fé, muitas coisas vão mudar. Como temos visto, muitas delas para muito pior. Então, a amizade, a gente vê de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, também é uma coisa muito. Já tantas pessoas não recebem mais ninguém em casa. As pessoas hoje não têm mais vergonha de serviço. Abrem canais na internet para falarem: eu não recebo ninguém na minha casa. Claro, conveniente, tem que levar para lá, não sei o que, dar atenção. Mas Jesus foi recebido. E se ele aceitou ser recebido na casa de Marta, Maria e Lázaro, é porque ele valoriza a hospitalidade como uma virtude. E também esses irmãos que abriram suas portas para voltar lá
glória do Pai. Então, as nossas casas não são túmulos para ficarem fechadas, né? Lá em Brasília, eu fui padre em 9 anos, num bairro de gente rica, né, no lado sul, as pessoas queridas, e tudo, mas aquelas mansões imensas, muitas vezes, toalha de plástico na mesa de jantar, né? As crianças não podem entrar, ninguém pode tocar, né? Uma coisa chata. Geralmente você tem uma mansão ótima, mas que seja profissional, né? Para receber as pessoas, não um túmulo para ficar ali no cemitério todo fechado e trancado. Então, a gente tem esses exemplos, né, de hospitalidade também nos evangelhos. E hoje, né, eu vejo que uma parte das pessoas que hoje constroem casa, as queimas, piscinas, é só mesmo para postar lá no Instagram, porque a maior parte das pessoas não convidam, não recebem ninguém nas suas casas. Muito menos missionários, pessoas, né, que estão muito difícil. Às vezes a gente teve aqui, por exemplo, a missão Louvor e Glória, né, tem o Aclamai, o retiro que acontece geralmente em outubro, e tem algumas pessoas de New Jersey, tem algumas pessoas de outros estados. É difícil achar quem quer receber um missionário dentro da sua casa. Então a gente precisa realmente refletir muitas questões da nossa vida, afinal de contas, a sociedade muda muito rápido. Hoje temos a continuação da história de Abraão, né? Ele percebe que aqueles nobres que ele recebeu na sua casa, né? Também o exemplo de hospitalidade na semana passada, estavam indo para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, né? Porque a violência, a injustiça na cidade havia chegado até o ponto, né, que o grito das pessoas inocentes que lá viviam já tinha chegado ao trono de Deus, né? Então Deus diz: vou descer, vou ver se realmente é o que está acontecendo, vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim, né? Ou seja, Deus mesmo desce para julgar, em função de Deus julgar. Não sei que a gente vive num mundo onde todo mundo julga todo mundo, né? Às vezes tem um telhado de vidro finíssimo, né? Mas vindo lá do que a casca do morango do amor, mas está comendo pedra e julgando todo mundo, né? Mas então é Deus quem julga as pessoas, não cabe a nós julgar. Então Deus mesmo desce para julgar, né? Vimos que Abraão fica preocupado, porque afinal de contas ele tem parentes, seu sobrinho Ló vive lá nessa cidade, e ele então começa a interrogar a Deus questões da muito antigas, questões da religião, questões da nossa vida, que o seu filho vai te perguntar e você precisa ter uma resposta. Não espere o dia dramático da morte de uma pessoa, né, que alguém estiver lá no hospital, para você ir pensar no que você vai ter de resposta para o sentido da vida. A gente precisa encontrar um sentido para a nossa vida, para a nossa existência, né? Não pode ser só trabalhar, comer. Não, tem que ter um sentido mais profundo. Então, ao perceber, né, que a justiça seria feita, Abraão, que é um homem de fé, agora ele pagão, né, ele veio lá da região do Iraque, ele é uma pessoa religioso natural, como todas as pessoas na antiguidade, mas ele já conhecia provavelmente a história, por exemplo, de Noé. A história de Noé é quando Deus decide executar a justiça e a humanidade toda é exterminada, mas Deus decide salvar ali Abraão e sua família, ou seja, a família de Noé, desculpe, a família de Noé é salva graças a um justo. Por um justo, a família
piedosas ali no meio da cidade. Então ele começa essa disputa com Deus, né? Senhor, acaso tu vai destruir o justo com o ímpio? Né? Então ele interroga a Deus por 6 vezes, né? E se tiver 50, e se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10 justos na cidade, né? Ele vai interrogando, porque afinal de contas, ele sabe, né? Por Noé, um justo, vários outros foram salvos, né? Isso a Bíblia querendo nos motivar a fazer o bem no mundo. Mesmo que às vezes tudo esteja corrompido, nessas conversas bobas, que gente aí que vive no mundo encantado de internet, da Alice da internet, ai que o mundo está perdido, ai que as coisas. Não, o mundo é o mesmo. Desde que o pecado original entrou no mundo, as coisas todas são as mesmas. Tem nada de novo no mundo. Todas as coisas que acontecem sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Então, deixamos, né, de viver esse mundo encantado de internet, passar essa realidade, né, uma realidade não pânica, né, aquelas pessoas que olham com pânico tudo que mas ter uma visão moderada das coisas que acontecem, isso é fundamental na nossa vida. Né? Deus não é o Deus do pânico, então ao contrário dessas pessoas que está tudo perdido, todo mundo, né, passe longe. Isso é pessoas pânicas, isso tem prejuízos mentais muito graves para nós. Se encontre, se convide para a sua casa, se relacione com pessoas vulneráveis, né? Pessoas que têm aí um discernimento, que não estão aí só vivendo nesse lado sombrio de estar no mundo virtual. Então, por isso, Moisés